Olá, sou a professora Celina Costa, coordenadora de Biologia do Pré-Vestibular Social, juntamente com o professor Max Pierini, com o professor Renato Lopes, estamos aqui para mais um vídeo da disciplina. Nesse vídeo, nós vamos realizar uma atividade para desenvolver o raciocínio lógico e a análise de evidências. Nós estamos chamando de análise de evidências os dados que são obtidos a partir de observações ou de experimentos. E essa habilidade ela é muito importante para a resolução de algumas questões do Enem e de outros vestibulares, que se baseiam quase que exclusivamente em dados de experimentos, sem exigir nenhum conhecimento de biologia. Bem, a nossa atividade deste vídeo será feita em cima de conhecimentos que nós todos já temos. Ela vai ser uma atividade bastante simples e relacionada ao nosso dia a dia. Nós vamos investigar quais são os componentes mais comuns dos alimentos que consumimos nesse dia a dia, certo? Então vamos lá. Para fazer isso, nós listamos um conjunto de alimentos que fazem parte das nossas refeições. Arroz, feijão, macarrão, ovo, maionese, né? Todos esses alimentos constam do cardápio do brasileiro. Bem, onde é que nós vamos conseguir informações sobre a composição desses alimentos? Um lugar bastante fácil de obter informação são os rótulos desses alimentos. Então, nós vamos analisar os rótulos de cada um deles, estão todos mostrados aqui, e ver o que a gente pode tirar de lá. Então, o rótulo contém, basicamente, dois tipos de informações. Uma informação que são os ingredientes, que são eles. Os ingredientes são a matéria-prima com a qual o alimento é fabricado, né? Então, para fabricar maionese, precisa de água, óleo, ovo, açúcar, vinagre, tá? E se aqui fosse farinha, se aqui fosse macarrão, teríamos farinha, sal, teríamos fermento. Mas no caso da maionese, esses são os ingredientes. E o que é a informação nutricional? A informação nutricional são os componentes desses ingredientes, são os nutrientes. Então, está aqui a lista de nutrientes que faz parte da maionese e que, portanto, fazem parte desses ingredientes. Então, vamos para o nosso primeiro desafio. Nós vamos descobrir quais são os componentes mais frequentes em todos os alimentos que consumimos e, para isso, nós vamos utilizar as informações nutricionais. O que nós vamos fazer com a informação nutricional? Nós vamos construir um placar no qual a gente vai listar quantas vezes cada um dos nutrientes aparece no conjunto de rótulos. Como vai ser esse placar? Vamos lá para o placar. Nós vamos olhar para todos esses rótulos e construir o placar. Como é que é o placar? Nós vamos listar caloria, carboidrato, proteína, gordura, fibra, sódio e vamos em cada um deles, verificar quantos tem caloria, vamos escrever aqui. Quantos tem carboidrato, vamos escrever aqui. Então, vamos voltar lá para o conjunto de rótulos. Aqui você tem um conjunto de tabelas, né? Que são as tabelas nutricionais daqueles 12 alimentos, e vamos contar quantas vezes as calorias aparecem aqui. Então, caloria está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, não, caloria não aparece no 12º, as calorias aparecem apenas em 11 dos 12. Então, nós vamos lá para o nosso placar e vamos registrar o número 11 aqui, tá certo? Bem, vamos voltar lá na nossa tabela e vamos agora fazer a segunda linha do placar. Nós vamos contar quantas vezes aparecem os carboidratos. Então, vamos lá. Carboidrato aparece aparece aqui não, aqui 2, 3, aqui não, 4, não, 5, 6, 7 e 8. Então, carboidratos aparecem 8 vezes. Vejam que carboidratos, então, não apareceu em todos. Vocês vão fazer a mesma coisa para os outros rótulos e vão preencher o restante da tabela. Tendo preenchido o restante da tabela, vocês vão olhar para a coluna e determinar qual é o que aparece mais vezes. Ao fazer isso, vocês vão descobrir que o que aparece mais vezes são as calorias. E aí a gente pergunta, mas o que é uma caloria?
o componente caloria é um nutriente? Vamos lá para o dicionário. O dicionário nos informa que a caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água, ou seja, necessária para elevar de 14,5 para 15,5 graus a temperatura de 1 grama de água. Isso quer dizer que a caloria não é um nutriente. A caloria, na verdade, é uma medida da quantidade de energia fornecida pelos outros componentes, que são os nutrientes, certo? Bem, então não podemos considerar as calorias no nosso placar. O nosso placar deve levar em conta apenas a lista de nutrientes, tá? Então, descartando as calorias, vocês vão ser capazes de responder qual é o líder do placar, qual é o segundo lugar, qual é o terceiro, qual é o quarto e assim por diante. Vocês vão ordenar os nutrientes do mais frequente para o menos frequente e, havendo dúvidas, vão conversar com os seus mediadores para solucioná-las. Bem, tendo feito esse placar e tendo descoberto que as calorias não são nutrientes, a pergunta que a gente pode se fazer é: onde é que está a energia que o alimento fornece? Será que a energia está distribuída por todos os nutrientes? E será que essa energia provém de todos ou provém só de alguns? Tá? Então, nós vamos passar então para o nosso segundo desafio. O nosso segundo desafio, no nosso segundo, nós vamos tentar descobrir quais desses nutrientes fornecem energia e quanto de energia cada um fornece. A nossa fonte de dados vai continuar sendo as tabelas nutricionais. Nós vamos olhar para as tabelas e vamos tentar descobrir. Ela não mostra, ela não diz quanto, mas a gente pode fazer alguma hipótese, né? A gente pode, por exemplo, lembra a pergunta anterior? Será que a energia provém de todos os nutrientes ou provém só de alguns? A gente pode, por exemplo, elaborar uma hipótese, né, de que os nutrientes vêm de todos e tentar descobrir se isso é verdade. Então, vamos testar essa hipótese. Testando, então, a hipótese de que todos os nutrientes fornecem a mesma quantidade de calorias. Vamos lá. Vamos pegar 2 rótulos, escolhi aqui o arroz e a maionese, e para testar essa hipótese, eu estou sugerindo o quê? Eu estou imaginando que essas 175 calorias estão igualmente distribuídas por esses 3 nutrientes, de tal maneira que todos eles fornecem a mesma quantidade de calorias por grama. Como é que a gente encontra esse número? A gente pode dividir esses 175 pelo total de nutrientes presentes. Então, vamos lá. O total aqui, se eu somar esse número, vai dar 43 gramas de nutrientes. E se eu dividir, então, 175 gramas pelos 43, eu vou obter 4 quilocalorias por grama. Ou seja, eu obtive que 1 grama fornece 4 quilocalorias. Bem, mas eu tenho que confirmar a minha hipótese. Se essa hipótese for verdadeira, qualquer rótulo que eu pegar vai dar o mesmo resultado. Então, vamos pegar o rótulo de maionese e ver o que a gente consegue aqui. Se eu somar a quantidade de nutrientes presentes, eu vou obter o total de 5 gramas, aproximadamente, dá umas miligraminhas a mais. Nós vamos arredondar, então, para 5 gramas, e que fornecem 40 quilocalorias. Se eu dividir as 40 quilocalorias pelos 5 gramas, eu vou obter 8 quilocalorias, ou seja, se eu usar esse rótulo, eu obtenho que 1 grama de nutriente fornece 8 quilocalorias, que é diferente do que eu obtive aqui. Então, com isso, eu chego à conclusão que essa hipótese não é uma boa hipótese, ou seja, não é verdade que todos os nutrientes fornecem a mesma quantidade de calorias por grama. Bem, então, como é que nós vamos resolver o nosso problema? A gente tem que encontrar uma outra solução. Então, para buscar novas soluções, vamos analisar de novo as tabelas nutricionais e comparar uma com a outra e ver se a gente consegue alguma outra ideia. Então, se a gente começar a observar a tabela nutricional, a gente vai ver aqui, macarrão talharim tem vários nutrientes, queijo mussarela, vários nutrientes, açúcar refinado, 1 nutriente. Opa! Isso aqui nos dá um insight aqui. Eu consigo
descobrir, eu não sei dos outros, mas eu consigo descobrir quantas calorias os carboidratos fornecem, porque eu achei um rótulo que só tem carboidrato, certo? Então, vamos ampliar isso aqui, tá vendo? Desses rótulos aqui, este aqui só tem carboidratos, então eu sei que os 5 gramas de carboidrato fornecem o total de 20 quilocalorias. Se eu quiser achar quanto ele fornece por 1 grama, é só fazer a continha aqui, eu vou ter 5 gramas, fornecem 20. Logo, 1 grama fornece 4. Eu dividi 20 por 5 e obtive o fornecimento de energia do carboidrato. Bem, vocês então vão conseguir encontrar outros, né? Procurem lá no conjunto de rótulos, outros rótulos que só tenham um componente e vocês vão descobrir pelo menos de alguns. Já antecipo que vocês não vão descobrir de todos, então nós vamos continuar com o problema, porque dificilmente vocês vão conseguir rótulos suficientes que só tenham um componente e que permita fazer essa conta simples. Mas é possível, então nós vamos para o nosso próximo desafio. Como é que nós vamos descobrir quanto de energia os outros nutrientes fornecem, além daqueles que a gente já tem? Para fazer isso, vocês devem usar o rótulo que contém a maior diversidade, a maior variedade de componentes, certo? Então, neste caso particular, é o achocolatado. Então, vocês vão olhar, eles têm vários, e vão fazer alguns cálculos simples, mas mais cálculos do que o que já fizemos, e vão descobrir aqueles que não fazem parte da descoberta anterior. Uma dica, vocês já conhecem aqueles que têm, vocês já conhecem alguns. Então, se vocês olharem aqui, esses alguns estão presentes nesse rótulo. Se vocês descontarem esses alguns, vocês serão capazes de descobrir os outros, tá? Então, mãos à obra. E vamos para o nosso último desafio. Quando a gente observa rótulos, a gente também observa que a quantidade dos nutrientes é muito variada naqueles rótulos. Você vê, 36 gramas de carboidrato, 2 miligramas de ferro. A pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: será que essas quantidades que aparecem nos alimentos são aleatórias? Ou seja, qualquer alimento pode ter qualquer quantidade? Ou será que existe algum padrão nesses nutrientes? Para descobrir isso, a gente vai continuar com a nossa tabela de frequências e responder algumas outras questões. A gente vai, por exemplo, vamos lá para a tabela. Nessa tabela aqui nós temos 2 colunas, frequência com porções maiores ou iguais a 1, frequência de porções muito menores do que 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos pegar o rótulo de carboidratos, né? Nós descobrimos que 8 rótulos contêm carboidratos. Desses 8 rótulos, em quantos deles a quantidade de carboidratos é maior ou igual a 1 grama? Em quantos deles a quantidade é menor do que 1 grama? E aí vocês vão anotar o número de rótulos aqui. Vamos fazer o mesmo para proteínas, tal. E aí então vocês vão ter feito a frequência de porções maiores do que 1 grama e a frequência de porções menores do que 1 grama, tá? Então vamos lá. Quando vocês terminarem, vocês vão para a tabela e vão contar quantos aparecem mais vezes aqui e quantos aparecem mais vezes aqui. Carboidrato, será que aparece mais rótulos aqui ou mais aqui? Então, vamos lá. E a gente vê, vocês vão descobrir que aqueles rótulos, os nutrientes que aparecem mais vezes na coluna 3, são chamados de macronutrientes. E os nutrientes que aparecem mais vezes na coluna 4 são chamados de micronutrientes. Por que macro? Por que micro? Macronutrientes porque eles aparecem em quantidades igual ou maior a 1 grama. Então, 1 grama ou mais é macronutriente. Menos que 1 grama, ou seja, se eles aparecem em miligramas, eles são os micronutrientes. Com isso, a gente terminou a nossa atividade do vídeo de hoje. Mas é importante que vocês façam essas atividades, tirem dúvidas com os seus mediadores. E também que vocês atentem para o fato de que vocês foram capazes de, sem precisar
que o professor dissesse, somente utilizando rótulos, vocês, e usando o raciocínio lógico, né, vocês foram capazes de analisar esses rótulos e obter informações do tipo: quais são os nutrientes mais frequentes nos alimentos? Vocês responderam somente consultando rótulos. Quais são os nutrientes que fornecem energia? Vocês descobriram aqueles que fornecem energia somente consultando os rótulos e o seu raciocínio lógico. O que mais que vocês descobriram? Vocês descobriram quanto de energia cada nutriente fornece. Vocês, comparando esses nutrientes que fornecem energia, vocês também são capazes de descobrir qual é o nutriente que fornece mais energia. E, por fim, vocês foram capazes de identificar os macronutrientes e os micronutrientes. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Esperamos vocês no próximo vídeo.